Olá, queridos amigos do Cultai. Estou aqui para apresentar a palestra de hoje, que será feita pelo professor Hugo Leonardo, que vive em Pernambuco, na cidade de Jaboatão, e ele vai falar sobre disciplina. Então, aproveitem essa palestra ao máximo. Com vocês, o professor Hugo Leonardo, Disciplina, uma ferramenta de ouro. Estamos aqui reunidos, para um momento de estudo, de reflexão, através do congresso online de transformação, através do estudo espírita, Cultai. E vamos trabalhar um pouco sobre algo que é de suma importância em nossas vidas, que é a disciplina. Mas antes de começarmos, vou me apresentar um pouco. Eu sou Hugo Leonardo, sou professor, resido da cidade de Jaboatão, dos Guararapes, em Pernambuco. Sou pai de um filho, trabalho com educação, tanto da rede privada como da rede pública, e estudo a doutrina espírita desde 1998. Sou professor de História, supervisor pedagógico da Secretaria de Educação de Pernambuco, sou pós-graduado em Psicopedagogia e graduando em Matemática. E também trabalho como evangelizador da Mocidade Espírita Gamaliel, a Fraternidade Espírita Gamaliel, que se localiza na cidade de Jaboatão. Nós fazemos um trabalho de evangelização dos nossos jovens aqui da comunidade. E este é o meu e-mail, para aqueles que queiram, no final, tirar alguma dúvida, enviar alguma dúvida, enviar alguma pergunta, por favor, utilize este e-mail e no assunto coloque pergunta para eu poder identificar que se trata de algum ouvinte da Cultai. Então vamos lá, pessoal. Disciplina, uma ferramenta de ouro. Disciplina é algo que precisamos carregar em nós e fazer ele parte da nossa essência como seres humanos. Com disciplina, nós vivemos em sociedade com mais harmonia. Com disciplina, nós evoluímos como espírito. Com disciplina, nós obtemos melhor o conhecimento. Com disciplina, nós melhoramos as nossas relações. E espero que nós possamos atingir um pouco desse objetivo da proposta desse trabalho que preparamos aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro momento eu vou falar sobre a definição de disciplina. Obediência às regras, aos superiores, a regulamento. Observe que quando se fala de obediência às regras, nós sempre lembramos do exército. Um exército com bons soldados é o exército de soldados disciplinados. Muitas vezes uma vitória em uma guerra, uma vitória de uma batalha, ela é consequência do trabalho disciplinado dos seus soldados. O soldado disciplinado, ele acaba até seguindo carreira militar e servindo de instrutor futuro. Um trabalhador, por exemplo, que respeita as regras de uma empresa, um estudante que respeita e é obediente às regras de uma escola, de uma universidade. Então, disciplina, um item é a obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. Uma outra definição é a ordem. Regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização, um bom comportamento. Comportamento metódico, determinado, constância. O comportamento disciplinar é aquele que já faz parte do indivíduo, do cidadão, não é uma coisa momentânea. Já se tornou uma constância. E instrução e educação. Quando, por exemplo, nós falamos de disciplina, a disciplina de matemática, a disciplina de português, a disciplina de história.
Isso também nós definimos como disciplina. Mas o que nós vamos pontuar aqui como ferramenta de ouro é justamente a nossa conduta. Vamos trabalhar a disciplina em relação à nossa conduta. E aí a nossa fonte, né? Dicionário. Então vamos lá, pessoal. E eu não poderia deixar de falar de disciplina sem contar do episódio em que o nosso irmão Chico Xavier se encontrou com o seu mentor espiritual pela primeira vez numa cachoeira. E essa passagem reza no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E a história se conta assim. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo, para o norte, quando viu uma pequena distância uma cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tomou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se, e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. E como nós já sabemos, a jornada da vida de Chico Xavier foi exemplo incomum entre nós de disciplina. Ele trabalhou a serviço do bem, em nome do Cristo, em nome do Mestre, utilizando sempre da disciplina, trabalhando sempre a tolerância, respeitando e amando as pessoas. Nesta mesma obra, existe um outro caso. Chico começou a ser vítima de comentários de um padre chamado Júlio Maria. E os comentários irônicos que o padre propagava nos seus discursos atingia sempre o nosso irmão Chico. As acusações gratuitas eram tantas que o médium, experiente e muito jovem ainda, se sentiu demasiadamente chocado e foi constrangido a buscar o leito. E Chico indagou: então a luta era aquela? Pensava Chico com dor de cabeça. Valia a pena ser médium e ficar exposto, assim, ao juízo temerário dos outros? Seria justo aguentar aqueles xingatórios quando estava possuído das melhores intenções? Por mais de 2 horas se via em semelhante contenda íntima quando viu Emmanuel ao seu lado. Contou ao mentor o que se passava e supôs que o espírito amigo o acariciaria sem restrições. Emmanuel, porém, de pé, com severa fisionomia, falou-lhe firme: mas eu não vejo razão para solenizar esse assunto. Entretanto, o senhor está vendo,
O padre disse que eu tenho uma pele de rinoceronte. Chamou o médico. Se não tem, precisa ter, disse o protetor. Porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada. E não nos seria possível a viagem da mediunidade nos caminhos do mundo. Contudo, temos o nosso brio, a nossa dignidade, acrescentou Chico Xavier. E é difícil viver com desrespeito público. Foi então que Emmanuel o fitou com mais firmeza e exclamou: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Quando Chico ouviu a pergunta, ele se levantou em um pulo e começou a reajustar-se. Gente, quem na vida não passou por essas atrocidades? Quem de nós nunca fomos vítimas de boatos ou de péssimos comentários? Infelizmente, somos muito fracos para ouvir críticas. Somos muito fracos para ouvir comentários que nós não queremos ouvir. Ter pele de rinoceronte é justamente suportar todos os mares que este planeta há de nos dar. E Chico, com essa experiência, com esse momento, ele aprendeu que a pele de rinoceronte ele precisava ter para justamente enfrentar e aguentar todas as atrocidades que poderiam vir para com ele. E nós precisamos trabalhar essa paciência, precisamos fazer jus à oportunidade de estarmos aqui, que é evoluir. Não espere aplausos, espere as vaias. E com essas vaias você vai aprender, ouvir, suportar. E quando os aplausos vierem, que o seu ego não infle, que o seu ego não incha. E aí tem uma charge. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Tem uma passagem no Céu e Inferno, no capítulo 7, a primeira parte do Céu e Inferno, que fala sobre a carne é fraca. E essa passagem diz o seguinte: desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. E essa passagem do Céu e Inferno nos remete que nós utilizamos muito essa expressão "a carne é fraca", tentando justificar isso, que a carne é fraca. E sabemos nós que se trata de inimigos da nossa disciplina. São desculpas de espíritos fracos. E nós não podemos ser espíritos fracos. Nós precisamos crescer e evoluir, nos tornarmos fortes. Como um atleta que vai a uma academia para ficar mais forte com seus treinos, nós precisamos ser mais fortes no nosso dia a dia. E a nossa academia está aí, a nossa sociedade. Vivemos com ela e para ela. Vivemos aprendendo.
vivemos ensinando. Não podemos deixar que essa expressão, que a carne é fraca, justifique todos os maus, toda a escravidão de prazeres que nós podemos ser vítimas. A disciplina é sinônimo de força, de empenho, e a preguiça é sinônimo de fraqueza, de moleza. Nesta imagem, a gente já começa a refletir em algumas situações. Eu, como professor, uma vez ou outra recebo um aluno que se apresenta com o seguinte discurso: professor, eu fiz a minha redação, a qual o senhor solicitou, mas passei a noite em claros. Não dormi direito. Gente, organizar os horários não necessariamente deve ferir os recursos naturais do nosso corpo. Hora de dormir é de dormir. Hora de trabalhar, trabalhar. Não se pode confundir essas coisas. Como eu violento o meu corpo. Opa, um momentinho. Como eu violento o meu corpo e em nome de alguns estudos, em nome de um objetivo de obter um determinado conhecimento. Obter o conhecimento, ele é necessário e faz parte das nossas vidas. Mas eu não preciso ir além do que o meu corpo suporta. Entenda, estudar é um benefício, é uma habilidade que nós desenvolvemos e que é de suma importância em nossas vidas. Mas não podemos violentar os nossos corpos. Conheço casos, por exemplo, de pessoas que procuram estudar à base de drogas, à base de bebidas alcoólicas. Tomam café demasiadamente. Isso, ao meu ver, não é sinal de disciplina. E sim uma conturbação dos seus horários biológicos. Nosso relógio biológico ele está sendo violentado nesse aspecto. Ok? Então, um dos fatores para termos disciplina é organizar os nossos horários. No livro Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, diz o seguinte: disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Observe, não se cansando de repetir estudos de fixar aprendizado. Ele conclui com essa oração da seguinte forma: aprende mais quem estuda melhor. E estudar melhor é estudar saudável. Você assimila... Eu não estou com um problema no computador. Eu acho que agora com essa opção eu resolvo. Desculpa, pessoal. Continuando. Aprende mais quem estuda melhor. Isso não necessariamente estudar melhor é estudar excessivamente. Mas quando você faz uma leitura que está extremamente acordado, que está esperto, que está com a mente aguçada para aprender, você aprende. Uma mente cansada, ela não aprende. É impossível até dela aprender. E uma outra coisa, para você que quer obter disciplina, evite as distrações. Qual é o teu objetivo? Seu objetivo é produzir o seu TCC. O seu objetivo é produzir um texto. O seu objetivo é terminar um trabalho. Seu objetivo é proferir uma palestra. Seu objetivo é manter um estudo. É manter estudo e etc. Não deixe
que a distração o impeça. E tanta coisa nas nossas vidas nos distrai, como por exemplo a internet. A internet pode nos distrair. Hoje utilizamos a internet para várias coisas, mas existem outras demasiadas coisas que são supérfluas, que são desnecessárias. Por exemplo, redes sociais. Não estou falando mal da rede social em si, mas a rede social, ela vicia. Conheço vários jovens que perdem seu tempo, horas e horas, dentro de uma rede social, deixando até mesmo de estudar e de cumprir com as suas obrigações. Jogos online, muito comum entre a mocidade hoje em dia. Novelas, filmes, pode distrair você. Muitas vezes nós colocamos culpa, eu não tenho tanto tempo assim. Nós temos. É que infelizmente nos falta a habilidade de organizar os nossos horários. Precisamos manter o foco, dar prioridade para o que realmente importa e esquecer essas distrações que acontecem no nosso dia a dia. No Evangelho, fala sobre a lei mosaica. Diz o seguinte: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. É uma invariável à outra. Uma é variável à outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Vocês já observaram as nossas leis? Vocês já observaram a nossa Constituição? As leis que regem a nossa sociedade, elas têm um caráter disciplinar. Elas nos condicionam como a educação assim o faz. A palavra condicionar me parece algo não libertador. Mas a educação, ela nos proporciona a nos comportarmos como cidadãos, como seres humanos, seres racionais, que devem e sim conviver com igualdade. No livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, nos relata justamente isso, uma educação libertadora. Mas como é que eu falo de uma educação libertadora se é uma educação que condiciona? Só que a gente não pode esquecer que tem uma coisa aí chamada cultural. E observe vários países do mundo que tem como a educação o fator primordial da sua essência, ela se destaca no nosso planeta. Exemplo, o Japão. Claro que eu não quero fazer um comparativo da nossa cultura, da nossa educação aqui no Brasil com a do Japão, porque o Brasil é um país continente. O Brasil, eu tenho aqui Pernambuco, eu tenho Ceará, tenho São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas. Então, cada região do Brasil se diferencia em suas culturas e seus modos de vida. O Japão não. O Japão é sempre esse continente. E a educação lá é a base da disciplina e acaba se tornando cultural. Nesse trecho do Evangelho, ele fala da lei mosaica e, como nós sabemos, existe a lei de Italião, que está inserido dentro da filosofia da lei mosaica, mas essas medidas, para quem lê realmente a lei mosaica, aquelas medidas eram de suma importância para aquela época. Tudo isso foi importante naquela época e vai se modificando com o tempo. Para a doutrina espírita, Moisés é considerada a primeira revelação. A segunda revelação, Jesus Cristo. E a terceira, século XIX, com Allan Kardec, que codificou
a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Vamos lá. E é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou espírita, eu sou cristão. Segundo o IBGE, a cada 100 pessoas 94 dizem ser cristã. Observe, 94% da população brasileira, segundo o IBGE, dizem ser cristã. Segue alguma religião que tem como modelo Jesus Cristo. Mas aí eu pergunto, o que é seguir o Cristo? Minha gente, meus irmãos, quando se resolve ser espírita, tem-se invariavelmente um encontro marcado com a disciplina. Quando nós pensamos no modelo Cristo, quando nós pensamos em Jesus, nós devemos refletir em toda a sua mensagem. A mensagem é aquela que realmente importa: amar uns aos outros. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, fala sobre isso. A pergunta é o seguinte: qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Kardec faz um comentário logo em seguida da resposta. Jesus é, para o homem, o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus o oferece a nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu no planeta Terra. Quando nós pensamos e quando nós refletimos e estudamos a história do Cristo, a história do Mestre, vemos vários exemplos de humildade, de sabedoria, de fé, de conduta, de harmonia, de sociabilidade. Só que nos falta muito isso em nós. Quando eu saio com o meu carro no trânsito, enxergo o meu colega. Quando eu vou para uma fila de banco e começo a reclamar de tudo. Quando adentro num coletivo, começo a reclamar de forma absurda, incomodando até os outros passageiros. Quando eu saio pelas ruas, não me importo com a limpeza, com a higiene da minha cidade, não me importo com o próximo. O que é ser espírita, meus irmãos? Ser espírita dá trabalho. Ser espírita é ter um compromisso com a disciplina. Mesmo que não seja o vigiar e orar, estágio disciplinar mais avançado, o principiante espírita deverá sair da rotina do comodismo, que infelizmente o comodismo faz parte da nossa essência e a gente precisa bloquear isso. Precisamos ter a consciência das nossas falhas, tirá-la de nós com muita disciplina. Ter muito foco, muita fé para fazer tudo isso. Para a conscientização de suas necessidades evolutivas. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em quem nada creem, para espalhar uma crença que torna os homens melhores uns para com os outros, que ele ensina a perdoar aos inimigos,
a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Uma crença que, numa palavra, faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, da fraternidade e dos deveres sociais. Essa é uma passagem de um texto da Revista Espírita de fevereiro de 1863. E com esse trecho, nós já podemos analisar o que nos espera a partir do momento que nós falamos aos quatro ventos: eu sou espírita. Mas será, irmão, que nós perdoamos? Será realmente que nós trabalhamos para o bem da nossa sociedade, para a nossa própria família? Será que fazemos alguma coisa em prol da nossa família? Será que eu trabalho em prol dos necessitados que procuram a casa espírita a qual eu frequento? Será que eu não sou racista? Será que eu não tenho preconceito? Será que eu sou dono da verdade absoluta? São perguntas, irmãos, que precisamos refletir sempre. Pensar. Será que eu estou fazendo o correto? O que Jesus faria nessas horas? Leia o Evangelho. Ser espírita, além de trabalhar, de promover a caridade, também é estudar. Ler as obras da codificação. Ler, por que não, as outras obras, os outros livros não espíritas, justamente para termos uma visão ampla das coisas. Mas quando a gente se depara ou foca a codificação, já nos temos em mãos um mar de informações de suma importância para a nossa evolução. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, para aqueles que já estudaram, sabem do que eu estou falando. São obras que se completam. E parece que existe um diálogo textual de textos produzidos do século XIX para os tempos atuais. E cada vez que nós estudamos, nós nos apaixonamos por essa doutrina maravilhosa. E quem é aquele que duvida dela quando se aprofunda com muita força nos livros? Nenhum espírito há que tenha ingressado em um mundo superior sendo indiferente à disciplina. No livro Nosso Lar, é perceptível a postura disciplinar que nós percebemos no retiro espiritual Nosso Lar. No filme também foi retratado alguns personagens com postura disciplinar e eram espíritos evoluídos. Aqui mesmo na nossa sociedade, quando nós nos deparamos com um juiz, um advogado, um médico, um engenheiro, as pessoas com nível superior, formalmente, quando se fala de educação formal, claro, não estou dizendo aqui que um advogado seja superior a mim ou a você, não. O que eu estou tratando é falando do ensino formal, o ensino formal superior. Essas pessoas que têm um ensino formal superior, elas acabam adotando a disciplina no seu dia a dia. E acaba fazendo ou se comportando através de sua conduta normalmente, de uma forma imperceptível. Só que nos parece, quando nós não temos disciplina ou pouca disciplina e queremos obter mais, isso dá trabalho. É aí que precisamos ter a consciência e ter fé. Ter fé, acreditar que
que nós somos capazes, que nós podemos sim obter uma postura disciplinar para o nosso bem, para o bem de todos. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. Também do livro Conduta Espírita. Indisciplina são portas de frustração. Quando eu me deparo com um aluno meu que foi reprovado na prova do Enem, por exemplo, e este aluno eu o acompanho desde o início do ano letivo, que acontece no mês de fevereiro e vai até o dezembro do mesmo ano. E noto que esse mesmo aluno acaba se distraindo por coisas que a gente já falou aqui, internet, jogos online, etc., que acaba dando prioridade a um namoro. Não que o namoro não seja importante. Claro que o namoro é importantíssimo, mas é aquela pergunta que eu refaço aqui. Quais são nossas prioridades? Precisamos de um foco. Certa feita, um amigo meu que é arquiteto, ele me perguntou, dono de uma empresa, ele me perguntou: Hugo, você sabe qual é o objetivo aqui da minha empresa? Como ele se trata de um arquiteto, eu disse a seguinte resposta: fazer projetos para construções de prédio. Eu, claro, na minha pura ignorância, ele responde: não. Nosso objetivo é fazer o melhor. Gente, eu deixo de ter aquela visão geral para ter uma canalização. Qual é o teu objetivo? Para você ser bem sucedido na vida, você tem que tomar essa postura. Pense, meu objetivo hoje é ser disciplinado. E o que é ser disciplinado? É organizar horários, é se comportar como cidadão, é tratar as pessoas com paciência. O que é ser disciplinado? São perguntas que nós fazemos e precisamos buscar resposta. Não será hoje, nem mesmo amanhã, que teremos talvez essas respostas. Mas temos o foco. Vamos sim atrás de respostas, através de muito estudo, de muita reflexão. Será o processo da procura que obteremos o nosso tão desejado disciplina. Uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa mal-sucedida. Peguei algumas características do que é uma pessoa bem-sucedida e algumas características de uma pessoa mal-sucedida. Algumas pessoas têm preconceito de livros de autoajuda. Eu particularmente gosto. Quando o livro de autoajuda trata de sucesso, trata de comportamento, trata de reflexão, trata de saúde mental, higiene mental. E o Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta o Cristo verdadeiro, o modelo, o roteiro para as nossas ações diárias. A pessoa bem-sucedida, ela sente gratidão e perdoa. Por que não perdoaria? Já a mal-sucedida, acreditam que são donos da verdade. Ninguém é dono da verdade. Se nós fizermos um comparativo do que nós temos hoje de conhecimento e usarmos uma analogia da sociedade do século passado ou retrasado, veremos que sempre estamos no processo de aprender.
A cada ano que se passa, nós obtemos mais e mais conhecimento. Uma pessoa bem-sucedida quer que os outros vençam. Já uma mal-sucedida deseja o mal dos outros secretamente. Uma bem-sucedida partilha informações. Já a mal-sucedida esconde informações. Se nós analisarmos essas duas colunas, tanto essa como esta aqui, percebemos aqui uma participação do medo. E enfrentar o medo requer muita disciplina. Medo de quê? Medo de ficar desempregado? Medo de ter pouco dinheiro? Se nós observarmos bem, nós temos medo de coisas materiais. E não é o nosso objetivo estar preocupado com bens materiais. Claro, nós fazemos por merecer, mas isso não pode ser o objetivo das nossas vidas. Precisamos nos preocupar com nossa evolução espiritual, não material. Múltiplas inteligências. E essas teorias das múltiplas inteligências foram trabalhadas bastante no campo da educação na década de 80. Ele fala sobre a linguística verbal, ele fala de algumas inteligências que nós podemos ter e desenvolver. Podemos adotar uma inteligência, duas ou três, isso é muito relativo. Não existe uma pessoa inteligente que a outra, existem inteligências diferentes. Como uma história de um advogado e uma professora que foram cruzar um rio e fretaram o serviço de um barqueiro. Na trajetória, na travessia de uma margem à outra, o advogado pergunta ao barqueiro que estava remando: Barqueiro, o senhor conhece das leis? E o barqueiro responde: Conheço não, senhor. E o advogado remete: É uma pena, você perdeu a metade da vida. A professora aproveitou o ensejo e fez também uma outra pergunta ao barqueiro: Barqueiro, o senhor sabe ler e escrever? E o barqueiro responde: Sei não, senhora. A professora diz: É uma pena, você perdeu a metade da vida. No meio da trajetória, o barco bateu em uma rocha e virou. Então os três ficaram debatendo na água. O barqueiro, preocupado, perguntou aos dois: Vocês sabem nadar? E os dois, o advogado e a professora, respondem: Não sabemos. E o barqueiro diz: É uma pena, vocês perderam suas vidas. Essa história nos faz refletir sobre as inteligências que tanto eu estou querendo falar aqui. Não existe uma pessoa mais inteligente que a outra. O que existe é um convívio cultural. Nós somos uma formação de uma família, de uma comunidade, de uma determinada educação formal que nós obtivemos. Nós somos construídos. Nesse processo de construção, nós podemos sim desenvolver algumas dessas múltiplas inteligências, como a musical, visual espacial, lógica matemática, sinestésia, a intrapessoal, a interpessoal, a naturalista e a linguística verbal. Mas de todas essas, o que eu quero comentar com vocês é a intrapessoal.
é uma habilidade rara. Nem todos conseguem obter essa inteligência. Por quê? É a inteligência do se descobrir. É o autodescobrimento que tanto Joana de Ângeles, nas suas obras, psicografada por Divaldo Franco, fala. Termos a capacidade de descobrirmos quem somos nós. Disciplina para reconhecer os nossos erros e falhas. Muitas vezes, nós não aceitamos críticas, mas são os outros que veem em nós erros que nós não enxergamos. Meditar para nos conhecermos e com isso evoluir espiritualmente. Eu preciso fazer uma leitura interna. Quais são as minhas falhas? Por que eu não tenho tantos amigos? Por que eu não consigo dar um sorriso de bom dia no local do meu trabalho? Às vezes, nós nos preocupamos muito com os outros e esquecemos de nós. Criticamos o nosso irmão, mas não somos humildes para ouvir uma crítica. É isso que precisamos trabalhar. Disciplina, virtude pessoal, intransferível. Só podemos dar ou passar a entender para os outros quando somos exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho, não faça isso, e eu sou o primeiro a fazer. O exemplo é o maior ensinamento, 1.000.000 de vezes melhor do que muitos discursos, do que muitas palavras. Um professor, por exemplo, numa sala de aula, que conta sua história de superação, essa história ela pode influenciar. E o aluno ter como professor um exemplo. Um pai que conta sua história ao seu filho, histórias de superação. O pai que não quer que seu filho se envolva no mundo das drogas ou no mundo das bebidas, mas eu levo bebida alcoólica para dentro de casa. O que foi que eu ensinei? Pensa histórias como do nosso irmão Chico Xavier. Chico, como muitos já sabem, sofria atrocidades de alguns espíritos. E mesmo assim, tinha um equilíbrio disciplinar e exemplar para cessar a ação ruim contra eles. Como é que eu vou ensinar a minha criança ou aos meus alunos tolerância se eu não sou tolerante? Se eu simplesmente lanço aos ventos palavras preconceituosas? Se ao sair de casa eu brigo com meu vizinho por bobagem? Quem realmente nós somos? Esta imagem, para concluir esse ponto, foi o nosso coordenador do evento, né, da Coutai, que postou no seu Facebook. Eu achei muito pertinente do que nós estamos falando aqui e vou abordar um pouco. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Isso é do livro Missionário da Luz, também de André Luiz. Como é que eu vou falar de corrupção? Como é que eu vou criticar corrupção se eu sou corrupto? Como é que eu falo de tantas coisas que estão acontecendo aí no nosso Brasil? Critico, falo mal. E de repente, quando eu recebo um troco a mais de um caixa de supermercado, eu não devolvo o troco. Se eu quero furar
a fila, se eu quero tomar a frente de pessoas que estão ali há horas numa fila de banco, se eu não aprovo, eu começo a colar do colega. Se eu pego um atestado médico falso, alegando estar doente sem estar, como é que eu tenho moral de falar de corrupção se eu sou corrupto? São relevantes os cuidados com a conduta mental e moral, poupando-se das descargas contínuas dos desejos e frenes, superando mesmo que a pouco e pouco os impulsos inferiores, enquanto disciplina a vontade por meio dos exercícios de paciência e de perseverança. Como nós eliminamos os pensamentos ruins? Com muita oração. Mesmo no nosso instante de silêncio e solidão, mesmo nessas horas, aparecer flashes de pensamentos ruins, cabe a nós termos a disciplina e a consciência de identificar e orar para que nós possamos diminuir cada vez mais esses pensamentos ruins. Exercícios de paciência. O exercício de paciência não é se isolar dentro de uma casa. Muito pelo contrário. É sair nas ruas, falar com os amigos e vizinhos, conviver com os diferentes, ter paciência, não resmungar, não murmurar se o teu ônibus está chegando atrasado, se o táxi não chega na hora, se o teu carro deu problema, se alguém te xingou. Você não rebater aquilo também com pensamentos ruins. Fica aí a nossa reflexão. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, e iniciando, claro, no nosso lar. Não adianta nada eu ser bem educado com as pessoas da rua, com as pessoas do trabalho, da escola, da universidade, se na minha casa eu destrato os meus pais, a minha esposa, o meu filho. Embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento, a que todos estão sujeitos. Não importa. Todos nós não somos o centro do universo. Mas é impressionante como nós perdemos o controle por momentos que está no nosso dia a dia, que faz parte da vida. Citei vários aqui na nossa conversa. Gentileza gera gentileza. Então eu preciso ser gentil no nosso lar, na nossa casa, no trânsito, na escola, nos grupos de amigos e, por que não, nas redes sociais. Posso sim ser gentil, dar um bom dia. Agora, um bom dia sincero, não aquela coisa metódica e mecânica que ultimamente tem acontecendo nas redes sociais. Na Bíblia eu encontrei algumas passagens que tratam sobre disciplina, e uma delas é esta do livro Provérbios, que diz: agarra-te à disciplina, às orientações, e não a soltes. Conserva, porque é a tua vida. E isso já nos faz indagar cada vez mais. O que é que eu preciso para viver em paz? O que é que eu preciso para ser feliz? Seguir as palavras do Mestre. Mas o que é que eu preciso para seguir as palavras do Mestre? Disciplina.
É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Observe que os nossos jovens hoje, principalmente aqueles que não têm limites, são justamente aqueles de pais ausentes. Muitas vezes de pais ausentes. Impor limites ao seu filho em formação, fazendo ele obedecer às regras, fazendo ele se condicionar à disciplina, é uma prova de amor. A lei de ação e reação, de causa e efeito, é onde nós encontramos essas leis divinas. E precisamos obter a disciplina. É um processo sofrível? É. Não é fácil, como eu falei agora há pouco. Você pode ser disciplinado, mas Hugo, hoje eu não sou. Você pode. Vai sofrer um pouquinho no começo, mas logo você acaba aflorando, se tornando uma outra pessoa. Quer saber seu nível de felicidade? Meça a intensidade da sua disciplina, que não saberá se é refém dos seus prazeres. Você é escravo dos seus prazeres? Você deixa que as coisas que você gosta de fazer, que não são suas prioridades, lhe dominar? Se tornar um fator de distração? Eu deixo o momento interferir nos meus objetivos? Quais são os meus objetivos? Quais são os nossos objetivos? Eu sou uma pessoa feliz? Meça a intensidade da sua disciplina. Gandhi foi um exemplo claríssimo de uma pessoa disciplinar. E era uma pessoa feliz. Com todos os problemas e atrocidades que sofreu contra o imperialismo britânico, mesmo assim, em hipótese alguma, nas suas obras e escrituras, ele disse que era infeliz. Eu posso sim ser feliz nesse mundo. Basta eu ter disciplina e consciência do que realmente sou, aonde estou e para onde eu vou. As ideias-chave, e com isso eu já concluo a nossa abordagem aqui, a nossa exposição, a nossa conversa. Gente, são essas 3 palavras aí. Eu preciso de foco. Eu preciso de um objetivo. Tem um filósofo chamado Lewis Carroll, acho que é assim o nome dele, que disse a seguinte frase: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve? Não. O caminho é o caminho do Cristo. É o caminho da verdade. É aquele caminho que eu me transformo e acabo me tornando ferramenta essencial nesta sociedade. Eu preciso de foco. E obtendo foco, eu preciso de disciplina, para que o processo da minha mudança não venha falhar, não venha se desmoronar. E claro, eu tendo foco, eu tendo disciplina, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Fé que sou capaz, fé que eu posso mudar, fé que o nosso planeta será melhor do que amanhã, melhor do que hoje. Fé de que minha família viverá em paz. Fé de que a minha comunidade viverá em paz. Fé que o nosso mundo vai evoluir. Fé que o estágio de provas e expiações está acabando. Fé de que eu sou capaz.
Queridos irmãos, eu só tenho a agradecer a essa oportunidade dessa conversa, deste momento que nós estamos aqui refletindo, indagando e nos levando a nossa mente para um objetivo maior, que é crescermos juntos. Só tenho a agradecer ao coordenador do evento pelo convite, por esta oportunidade. Aqui são algumas referências bibliográficas. Dessas obras, duas não são espírita, como a de Flávio Gigovati, e Preciso Dizer o que Sinto, de Eugênio Mussac. Aqui são alguns sites que eu também consultei. E só tenho a agradecer, minha gente. Irmãos, poxa, obrigado mesmo pela oportunidade. Qualquer dúvida, alguma coisa que eu disse que não ficou claro, por favor, mande a pergunta para esse e-mail. E mais uma vez, obrigado. Que a paz de Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, esteja sempre em nós. Que nós possamos cada vez mais, com muita disciplina, crescer como seres humanos, como irmãos, como uma fraternidade. Que o nosso planeta evolua, que as nossas mentes estejam em paz, na tua santa e divino amor. Muita paz para todos, irmãos.